A transmissão de hoje, o tema foi escolhido já em outros momentos por outros participantes disseram que gostariam que eu abordasse esse tema. Então nós temos a seguinte dinâmica. A transmissão dura 30 minutos, e o que eu tento reduzir para 20. Então, porque vai ser gravado. Depois desses 20 minutos, nós damos um espaço para as perguntas, mas perguntas só sobre o tema. Se ficar muito grande as perguntas, nós paramos a gravação e voltamos, porque ela é gravada e vai para o YouTube. E para quem não está participando, o chat fica maçante, ok? Então nós vamos ter, a ideia é 1 hora. Se ficar muitas perguntas, nós vamos fazer a pausa e retornamos. A segunda coisa é que durante a explanação eu não vou responder perguntas. Então eu desabilito o meu chat aqui e se alguém fizer pergunta eu não vou estar vendo. Então, durante esses 20 minutos de exposição, vocês prestem, por favor, atenção, não é? E anota se quiser alguma coisa que ficar não contemplada ou não entendida, ok? A outra coisa que nós queremos dizer, tem link no Facebook, deve ter. Agora, foi bem lembrado aqui, nós temos para as pessoas que estão no Facebook, nos assistindo, vocês podem fazer a pergunta pela caixa de mensagem, não é pelo chat do Facebook. Então, que vai chegar aqui para nós. Tem muita gente que está vendo, mas não faz pergunta porque não sabia, como eu não sabia, que poderia interagir. Mas a minha assessoria é bem eficiente, aqui me informou que é possível interagir sim. Então, se alguém está no Facebook, pode usar a caixa de mensagens e fazer a pergunta, o chat, e ela chegará aqui ao Periscope. O ideal é que pode ser feita pergunta nos comentários da postagem. Assim, pode ser feita nos comentários das postagens também. Onde tem a postagem lá, no comentário você coloca, fica até melhor, é mais seguro. Então, o meu assessor, ele entra aqui e me dá as dicas. Então, no Facebook, perfeito. No Facebook, você tem lá a chamada, estou ao vivo, tem lá, né, agora. E aí, no comentário, você pode fazer as perguntas, ok? Muito bem. Então, nós temos aqui uma fala também, antes da exposição, de dizer uma coisa para vocês. O nosso objetivo, quando tratamos desse tema, sim, você é de Recife. O nosso objetivo, eu já vou cortar aqui quem entrar, vou dar as boas-vindas, mas eu já vou cortar o chat. Eu não estou vendo mais o chat. E quem está chegando agora, muito bem-vindo, a nossa saudação. Mas a nossa intenção ao abordar esse tema, que é atendendo a solicitação de várias pessoas, é para apresentar o ensino ortodoxo. Nós não temos aqui a intenção de desfazer de qualquer concepção das pessoas. E, naturalmente, nós fazemos isto em espírito de oração e de humildade diante de Deus, para que possamos tratar das coisas de Deus com seriedade. Infelizmente, eu fui obrigado a bloquear algumas pessoas. Não é do meu gosto fazer isso, que gostaria de todos participassem. Então, se alguém discordar do que eu estou falando, questionar o ensino ortodoxo, isso pode ser feito. O que ninguém será cortado por isso. O que nós estamos bloqueando são pessoas que não sabem se comportar no chat e que fazem deboches uns com os outros, principalmente tem havido aqui, às vezes, um confronto entre católicos e protestantes. Então, aí nós não vamos permitir isso, porque estamos tratando das coisas divinas e tratamos em oração.
né? Estamos tratando em oração diante do altar, da presença de Deus e de toda a devoção e reverência que a fala divina merece. Muito bem, e assim nós então começamos a nossa abordagem do tema, a intercessão dos santos. E começamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, rogando ao Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que por meio do seu Espírito nos conceda a sabedoria, porque assim ele nos disse: sem mim nada podeis fazer. Muito bem. Existem várias pessoas que não entendem quando a igreja pede a intercessão dos santos. E esse não entendimento tem várias... As pessoas não entendem, não por um único motivo, existem vários motivos. Existem alguns grupos que não entendem por um motivo e outros que não entendem por outro motivo. E nós vamos então tentar contemplar essas duas abordagens, ok? Existem alguns que esperam que as doutrinas, para serem aceitas e tidas como certas, elas tenham que estar explicitamente registradas na Bíblia. Então, ou seja, tem que haver versículos ou textos bíblicos que ensinem essa doutrina. Um outro grupo não aceita e confunde, porque entende que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e sendo Jesus o único mediador entre Deus e os homens, então a intercessão dos santos não é possível. E tem um terceiro grupo que está mais ou menos distribuído entre esses dois, que é aqueles que dizem que a intercessão dos santos é impossível, porque era necessário que o santo possuísse um atributo ou atributos que são exclusivos de Deus, a da onisciência e da onipresença. Então o santo teria que ser onisciente e estar onipresente. Bom, nós vamos então tentar contemplar todas essas três questões e ao mesmo tempo expor as razões que a igreja ensina a intercessão dos santos. Então, comecemos com o primeiro grupo, primeiro que fala. Quais são os textos bíblicos? Temos alguns, mas são poucos, mas tem alguns textos bíblicos. No entanto, a maioria das doutrinas cristãs que são tidas como verdadeiras, elas... Desculpem aqui, só um instante, porque a minha bateria acusou que eu tive que mudar. Ainda temos tempo. Ok. A maioria das doutrinas, dos dogmas da igreja, elas não estão de forma explícita na Bíblia, mas estão lá de forma latente e até patente, e de maneira que para percebê-las é necessário se fazer um raciocínio teológico. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, nas Sagradas Escrituras não existe a palavra Trindade. E nem sequer um texto que fale da relação, que explique como as três pessoas estão colocadas na Trindade. Também não fala que Cristo tem dupla natureza, e nem como essas naturezas atuam numa única pessoa. Também as Sagradas Escrituras, elas não falam de um cânon. Interessante isso, da necessidade de um cânon. Nem tampouco nas Sagradas Escrituras nós temos um ensino sobre perdão, a palavra agora me escapa um pouco. Nós não temos um ensino, desculpe, me escapou a palavra, mas vamos voltar aqui já já.
mas nós temos, por exemplo, assim, a definição dos livros sagrados, quando fala toda escritura é inspirada por Deus, mas não diz que escritura é esta. Então, existe uma série de coisas que usamos um raciocínio teológico. Então, nós vamos pegar os textos bíblicos e usar o raciocínio teológico. Muito bem. A primeira coisa que a intercessão dos santos precisa para ser compreendida é que se tenha uma perfeita compreensão do que é a igreja, da natureza da igreja. Há muitas pessoas que entendem a igreja apenas como uma realidade histórica e mesmo assim multifacetária. E, no entanto, a Escritura diz que é uma só fé, um só batismo, um só corpo. Há pessoas que não entendem a redenção de Cristo na sua plenitude. Reduz a redenção de Cristo ao perdão dos pecados individuais. Se abordarmos as Sagradas Escrituras ou o ensino de Cristo nessa perspectiva, o ensino de Cristo sobre a igreja e sobre a sua própria redenção, não vamos compreender de maneira nenhuma a intercessão dos santos. Ora, a igreja não é uma realidade histórica. A igreja é uma realidade atemporal, porque ela começa na eternidade. O sacrifício de Cristo se dá na eternidade, é antes da fundação do mundo. A igreja, portanto, é o corpo de Cristo, é o corpo místico. Sendo o corpo de Cristo, ela está presente no céu e na terra. Está presente no céu e na terra. Então, como cada membro no corpo físico, que é a metáfora que é usada, ou o ícone que é usado pelo apóstolo Paulo, como cada membro está interligado entre si, todos unidos à cabeça, então Cristo, que está presente no céu e na terra, que está em toda parte, esses membros se comunicam por meio do Espírito Santo. Então, esta comunicação é possível. Como? Porque a redenção de Cristo não é apenas dos pecados pessoais. A redenção de Cristo é cósmica. É isso que Paulo fala na carta aos Efésios e que fala na carta aos Colossenses, quando diz que ele reconciliou as coisas tanto nos céus como da terra e uniu tudo no seu corpo. Ele sendo o cabeça, ele não é apenas a cabeça do universo ou da igreja, ele é de todo o universo. Nele tudo subsiste. Tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. E para ele são todas as coisas. Então, a igreja é esta unidade que não pode ser limitada pelo tempo nem pelo espaço. Então, Cristo ensinou muito bem isso quando ele é abordado pelos saduceus sobre a questão da ressurreição, porque não tinha um versículo claro lá que dissesse a ressurreição. E Cristo não usa um versículo claro, ele usa um raciocínio teológico. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Veja, onde é que ele está dizendo que há ressurreição? Aí ele raciocina, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Porque para eles todos vivem. Ou seja, porque para Deus não há esta barreira, este limite, que havia na antiga aliança, simbolizada pelo véu do templo, mas que agora Cristo quebra. Cristo quebra com a sua redenção, porque une os céus e a terra e forma tudo um só corpo. Este ensino de São Paulo, na carta aos Efésios e aos Colossenses, ele é experimentado, comprovado em imagens, quando São João tem a revelação do Apocalipse. Então, vocês prestem atenção que quando terminam as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, e aí finda o capítulo 3 deste livro, então no capítulo 4, uma porta se abre no céu, e vem uma voz celeste e diz, subi para cá. Imediatamente ele agora sai, o plano do livro sai da terra e se projeta para a eternidade. Então ele chega, São João vai em espírito, e começa a contemplar as realidades que estão ocultas aos olhos visíveis. E qual é a primeira visão que São João tem? São João tem uma visão magnífica. Ele vê um trono,
significando que que o universo tem governo, e alguém que se senta no trono, de cuja presença fugiu o céu e a terra, ou seja, a sua presença é insuportável, ninguém pode contemplar essa presença. É uma presença muito grande, que Isaías já demonstra quando os serafins vê os serafins, que tem 6 asas, com 2 voam, com 2 cobrem os pés e com 2 cobrem os rostos, porque não podem contemplar esta glória imensa. E São João descreve que ao redor deste trono ele viu 24 tronos e 24 anciãos assentados sobre eles. E uma liturgia então se desenvolve em torno desse trono constantemente. Esta liturgia é principiada por 4 seres misteriosos que têm o rosto de leão, o rosto de um touro, um rosto de um homem e o rosto de uma águia, que são os querubins da glória, que são considerados, então eles estão lá, os seres misteriosos, e os 24 anciãos, que as interpretações, tanto católicas e protestantes, como também ortodoxas, identificam como sendo os 12 patriarcas, representando a antiga aliança, e os 12 apóstolos, a nova aliança, portanto, a totalidade da igreja. E ali eles rendem uma liturgia de dia e de noite, e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor das hostes, aquele que é, que era e que há de vir. E eles, então, os 24 anciãos se prostram e, quando se prostram, depositam suas coroas. E depois dessa cena, a esta cena, eles veem que se juntam toda a criatura que há no céu, na terra e debaixo da terra e no mar. E participam dessa grande liturgia celeste, que no meio do trono existe um cordeiro como que sendo morto. E então o cordeiro tem um livro e que ninguém pode abrir nem desatar os seus selos. E há um choro, um lamento, e depois um consolo de um ancião que diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu, a raiz de Davi, para abrir o livro e desatar os seus selos. Ora, o que acontece aí? E aí é que nós vamos ter claramente um primeiro versículo, ou uma primeira passagem, da intercessão dos santos. Vejam bem agora, nós vamos ver uma... Permitam-me aqui, eu vou pegar o texto. Nós vamos para Apocalipse, capítulo 5, ok? E... Só um instante aqui. Vamos para o capítulo 5. E temos então, portanto, no versículo 8. 5:8 diz o seguinte: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, que é naqueles 4 que nós falamos, e os 24 anciãos, vejam bem, os querubins representando as hostes celestes, e os 24 anciãos representando a igreja, prostraram-se diante do Cordeiro. Eles estavam prostrados, uma atitude de adoração, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, os querubins e os 24 anciãos apresentavam diante de Deus as orações dos santos. Que coisa interessante isto. Como é que eles sabiam que os santos estavam pedindo? Por que essas orações não chegavam direto a Deus? Por que que não estavam na presença de Deus diretamente, mas tinham uma intermediação da igreja e dos seres celestes? A igreja celeste intercedendo pela igreja da terra. Ele traz as orações dos santos. E os querubins também. Quando o cordeiro desata os selos do livro, e então se tocam as trombetas, vamos para o capítulo 8 agora do Apocalipse, e vem uma coisa interessante.
capítulo 8, aqui, desculpe-me, o sétimo selo, sim, está aqui. Ok. Quando se abre o sétimo selo, a partir do versículo 3, diz: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. As orações voltaram, foram atendidas. Então, e aqui entra a dimensão já mais mística da igreja. Porque a igreja também é assistida pelos anjos. É o que São Paulo fala em Hebreus, dizendo que os anjos são espíritos ministradores, enviados em favor dos que hão de herdar a salvação. Então, nós na terra contamos com a intercessão da Igreja Celeste e contamos com a intercessão dos seres celestiais, os anjos e os querubins da glória. Que liturgia fenomenal! Que unidade magnífica! Então, o argumento que diz, mas os santos teriam que ter onisciência. Eles não têm onisciência, eles participam da onisciência de Deus, pela graça que Deus concede à igreja. Porque agora são participantes da natureza divina. São Paulo diz que já na terra recebemos a mente de Cristo. E diz que as coisas celestes, elas não são discernidas pelo homem carnal, porque lhes parecem loucura. Mas nós a discernimos porque temos a mente de Cristo. Se na terra, ainda com todas as limitações físicas e temporais, já é possível desfrutar da mente de Cristo, imagina quando se recebe o dom da plenitude. Então, não há onisciência nos santos, há participação na graça. Assim como Cristo deu aos apóstolos poder de fazer coisas maiores do que ele tinha feito. Ele disse, fareis obras maiores do que tenho feito porque vou para o meu Pai. O que significa vou para o meu Pai? Significa que quando ele sentou-se à direita de Deus, a igreja sentou-se à direita de Deus porque ela é o corpo de Cristo. Estamos todos assentados em glória, já de antemão, porque para Deus não existe nem ontem nem amanhã, para Ele tudo é. São relações que nós não conseguimos entender, mas estão presentes. Então, é nesse mistério magnífico que se dá a intercessão, a igreja compreende a intercessão dos santos. Nós vamos agora então parar um pouco e abrir para as perguntas. Muito bem, deixe-me aqui colocar aberto. Podem fazer as perguntas ou as objeções, as colocações, como queiram. Obrigado pelos corações. Enquanto estão formulando as perguntas, sei que está no chat aí já alguém escrevendo, nós podemos dizer que é com muita alegria que... Padre, boa noite. Boa noite. Quem entrou agora aqui... Fonseca. Não deu para ver que está pequenininha aqui a tela no meu celular. Não estou transmitindo do tablet hoje, sim do celular. Mas boa noite. Quem me considerou boa noite aí. Primeira pergunta. Qual o nome do canal do YouTube? Padre Mateus. Padre Mateus, Igreja Ortodoxa. O que é preciso para alcançar a santidade? Exercícios espirituais. É preciso ter um confessor, um pai espiritual, onde você pode se colocar, abrir sua alma
E aí ele recomenda os exercícios espirituais para crescer na graça e no conhecimento de Cristo, nosso Deus e Salvador. A Fonseca, Cauê, ok, Cauê, muito bem-vindo. Alegria de novo de falar com você. Tudo bom? Entrando mais pessoas agora. Para os que estão chegando, nós falamos sobre a intercessão dos santos. Obrigado, excelente, Luiz Parisotto, muito obrigado. E as perguntas neste momento são direcionadas para este tema, intercessão dos santos. Show a explicação. A Igreja Católica Romana tem os seus santos, como é o processo da ortodoxa. O senhor compartilhou a transmissão pelo Twitter? Isso, perfeito. E o FTT, isso. Os santos na Igreja Ortodoxa, eles nascem da consciência de um povo que ele é santo. Por exemplo, os santos sempre intercedem por nós, sempre. A liturgia é incessante nos céus. Lembra que é de dia e de noite. Santo, 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 santo. Já eu falo um pouquinho mais sobre